Agora, então, Criador do céu e da terra. Então, a terra, quando o credo fala em terra, é o mundo visível, é o mundo material concreto. Tá bom? O relato que a gente vê lá em Gênesis 1, da criação, Gênesis 1 e 2, não tem o intuito, o autor bíblico não quis comprovar cientificamente como aconteceram as coisas, amém? Isso a gente já falou. O autor bíblico usa de uma linguagem poética, muitas vezes, para explicar o que é importante para a nossa salvação. Então, é importante para a nossa salvação que a gente saiba que Deus criou todas as coisas. E criou numa ordem. No primeiro dia ele criou uma coisa, no segundo dia outra e outra. Fica como lição de casa a gente lê o Gênesis 1, tá bom? E o que ele fez? No sexto dia, o que Deus criou? Vocês sabem? O homem e a mulher. E no sétimo dia Deus descansou. Então, a criação ela é gradativa, ela é gradual. E os seres que foram criados por último são mais importantes do que os seres que foram criados primeiro. Existe uma hierarquia, existe uma escala de importância. Então, o homem e a mulher que foram criados por último são mais importantes para Deus do que o céu e a terra, do que a água e a terra. Amém? Nós somos os queridinhos da criação de Deus. Então vamos lá, aqui cada criatura possui sua bondade e perfeição próprias. Isso daqui a gente já falou um pouquinho, que a criação ela é reflexo de Deus, ok? Aqui beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. E por isso que a gente tem que ter respeito a essa bondade de Deus. Então a gente não é ecologista porque a Amazônia está pegando fogo e tadinha das árvores. Não, a gente por primeiro temos que cuidar da natureza. Por quê? Respeito à bondade de Deus. Todas as criaturas são bondade de Deus, todas as criaturas são de Deus e a gente tem que ter respeito. Então, nós, por primeiros, nós devemos cuidar daquilo que é nosso. Apesar de ser submisso a nós, ele tem que estar sob a nossa, responsabilidade, mas nós temos que cuidar disso, tá? Então, vamos continuar aqui, Hierarquia das criaturas. Existe uma hierarquia, como bem a Débora falou. Começa com o quê? Os minerais, depois vem os vegetais, depois vem os animais e por fim o homem. O homem é a maior das criaturas da terra, mais digna. Existe também uma interdependência entre as criaturas, ou seja, elas não se bastam entre si. O que eu quero dizer com isso? Bom, se vocês olharem, o ser humano é um animal social, não é verdade? Todo mundo fala isso. A gente se relaciona entre si, a gente se relaciona com a natureza, porque se não tiver natureza, como é que a gente mata a nossa fome? Não é verdade? Como é que a gente vai descansar na praia? A gente se relaciona com a natureza. O que aconteceu com a chuva lá na praia? Ferrou a vida de muita gente, não é verdade? Ferrou a vida de muita gente. E os animais, qual que é a relação entre uma zebra e um leão, se não é um servindo o outro de uma certa forma, né? Eles têm essa interdependência. O homem é o ápice dessa criação. O homem é o ápice dessa criação. Como a Débora comentou, o sábado é o dia do descanso. Por quê? Porque no sétimo dia é o sábado, Deus descansou. Então, o sábado, o homem também descansa, tá? Na verdade, o povo judeu ele guarda o sábado, certo? Nós, cristãos, não guardamos o sábado. Alguém sabe por quê? Porque nós guardamos o domingo, que é o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou no domingo. Então, essa lei antiga, ela é
revista, ela é iluminada à luz da ressurreição de Cristo, por isso que nós guardamos o domingo. Conhecido também como 8º dia. Certo? Agora o Ivan vai falar sobre a criação do homem. Então vamos lá. Essa daqui é a figura que a gente encontra lá na Capela Sistina, lá no Vaticano. Bonita, né? Está tendo uma exposição aqui em São Paulo do Michelangelo. Ali. Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus. O que significa falar que somos a imagem e semelhança de Deus? Porque nós somos inteligentes e temos vontade. A nossa inteligência, a nossa razão e a nossa vontade é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos, como seres humanos, uno de corpo e de alma, material e espiritual. Então, lembra que a gente falou que tinha um mundo material, que é a terra, e um mundo espiritual, que é o céu. A única criatura que permeia os dois lados é o homem. Olha só que honra para a gente. Nós permeamos os dois lados, tanto a terra quanto o céu. Ok? Porque nós temos o quê? Corpo e alma. E alma. No Antigo Testamento, como é que está lá em Gênesis? Deus criou o homem a partir de quê? Do barro. Deus criou o homem a partir do barro. Essa é a linguagem para expressar que nós somos corpo. E como é que Deus nos transmite a vida? Ele sopra o hálito do Espírito, né? Ele sopra a vida na narina dos homens. É muito lindo, né? É muito poético, é muito lindo. Homem e mulher os criou. Ou seja, a gente está falando de homem e de mulher. Tem meninix? Tem meninix aqui? Não tem. É só homem e só mulher. Ok? Deus cria o homem e da costela de Adão ele faz a mulher, tá? Também, se vocês quiserem ler, está em Gênesis 2. É muito bonito também, porque a mulher ela é criada da lateralidade, ela está ao lado, né? Deus não tirou nem a mulher nem do pé para estar abaixo do homem e nem da cabeça para estar acima do homem. Isso significa que entre homem e mulher não existe diferença, não existe hierarquia. Nós somos iguais em dignidade, nós temos a dignidade de criaturas de Deus, amadas, desejadas por Deus. O que existe entre homem e mulher é um complemento, né? O que existe é a natureza masculina tem algumas características predominantes e a natureza feminina tem outras. E através da união, né, que eles se tornam uma só carne, que é a união entre o homem e a mulher, que nós vamos ver lá na frente também, na hora dos sacramentos, nós vamos falar sobre matrimônio, é querida e abençoada por Deus. Ou seja, no frigir dos ovos, somos especiais. Por que nós somos especiais aos olhos de Deus? Primeiro, somos capazes de conhecer e amar. Nós somos capazes, tá? Apesar das guerras, apesar de todas as brigas, nós somos capazes ainda de amar. Deus nos quis. Precisa de mais alguma coisa? Deus nos quis. Então somos especiais porque Deus nos quis. E nós podemos partilhar a vida divina. Além disso, além de sermos especiais, somos dignos. Como a Débora acabou de falar, a gente tem dignidade de pessoa. Ou seja, podemos nos conhecer, podemos nos possuir, podemos nos doar, podemos nos relacionar e responder a Deus. Ou seja, um animal ele não tem essa capacidade, uma planta não tem essa capacidade, nós temos. E é isso que nos faz ser dignos. Ok? E aqui a gente vai falar um pouco sobre essa alma do homem, que a gente estava falando aqui em cima da alma. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. O que é a alma do homem? É a essência do homem. É aquilo que de mais íntimo tem o ser humano, tá? É o que há de maior valor, tá? Nos torna a imagem de Deus. Ele é o princípio espiritual e criado diretamente por Deus. Aqui, a alma, ela é criada diretamente por Deus. O homem, os pais, por exemplo, eles não têm gerência sobre isso. Eles não interferiram em nada. Foi
foi diretamente Deus quem colocou Ou uma seja, alma. quando a gente foi concebido lá no ventre da nossa mãe, que houve a fusão do óvulo e do espermatozoide, os pais contribuem com as células para formar o corpo daquela criança. Porém, a alma, quem derrama uma alma é Deus. Só Deus que tem esse dom, esse poder de derramar uma nova alma, criar uma nova alma. E essa alma, ela é imortal porque nós temos inteligência e temos vontade. Então nós temos essa imortalidade da alma, tá? Coisa que, por exemplo, e aí vocês me perdoem quando eu vou falar isso aqui, mas por exemplo, nosso cachorrinho querido e amado por nós, ele não tem uma alma espiritual, ou seja, uma alma imortal. Ele não tem. Então quando ele morrer, a alma dele, ela só anima o corpo. Ela está lá para animar o corpo. Mas ele não é uma alma para a vida eterna. Dá para entender? É difícil. Por quê? Porque a partir do momento que o cachorrinho morre, tanto o corpo se desfaz, quanto a alma se desfaz. O corpo perece e a alma também perece. Diga. Como é que a gente ganha essa alma? Na fecundação. Quando o óvulo se junta com o espermatozoide, ou ao contrário, nesse momento a gente vira uma única célula e é lá que Deus já cria uma alma própria para nós. Tá bom? E aí a gente tem 3 níveis. Eu falei da alma do homem, falei uma alma do cachorro. Então vamos falar bem rapidinho aqui que a gente tem 3 níveis de alma. Alma vegetal, uma alma vegetativa, que é a alma das plantas. Elas têm alma também, é uma alma que faz o corpo funcionar, né? O animal tem uma alma que é animal, né? Uma alma animal, que é mais elevada, que é vegetal. Tem a vegetal e tem a animal também, né? Porque o cachorrinho pode entrar em coma e conseguir continuar vivendo. Então ele tem esses 2 níveis. E o homem tem os 3 níveis, que é o vegetal, o animal e a alma humana. Que aí essa alma humana, que ela é realmente aqui, essa propriedade da alma humana que vai nos fazer imortais. É confuso, né? Tá difícil ou vocês estão viajando aqui? É difícil. Difícil? Eu acho tá indo bem? difícil. Punk, né? É difícil esse tema. Imagina o seguinte, a alma do homem é como se fosse um cavaleiro em cima do cavalo. O cavalo seria a alma do animal, né? A alma que mexe no nosso corpo, o instinto. Enquanto o cavaleiro é quem doma tudo aquilo lá. Ele que é a alma que manda, que tem que mandar, né? Muitas vezes não manda, mas tem que mandar, e ela tem o poder de guiar o cavalo para frente e para trás. Então, mais ou menos uma comparação assim que a gente pode É por isso fazer. que nós, seres humanos, podemos fazer jejum por amor a Deus e um leão não pode fazer jejum. Porque ele segue o seu instinto de comer. Se ele está com fome, ele come. O ser humano com fome, seguindo ali o que o Gui falou na semana passada do jejum, o ser humano ali, uma mãe, quando só tem um prato de comida e 3 filhos com fome, essa mãe deixa de comer para dar comida para os filhos. E o corpo, que ele é animado pela alma, como a gente falava, ela é unida à alma e temos a natureza humana, né? Ou seja, quando o corpo e a alma se juntam, é que nós somos seres humanos. A partir do momento que a alma sai, se separa do corpo, como é que a gente chama isso? Morte. A partir do momento da morte, nós não estamos mais na nossa natureza humana. Nosso corpo vai apodrecer e nós vamos para o céu ou para o inferno, para onde quer que seja. Mas o que vai acontecer? Nós vamos ansiar por um corpo. Nós vamos querer um novo corpo. Esse é um estado que a gente vai ficar durante algum tempo. Mas a gente vai ver mais para frente. Porque nós vamos ver que está lá no fim do credo, na ressurreição da carne. Aguenta. Tem a participação dos pais na criação, como a gente estava falando, e o corpo ele é mortal, ok? Vamos embora que estamos atrasados já. Homem e mulher os criou. Então ele
Já foi, né? Então a gente já falou que eles são igualmente queridos por Deus. Isso é importante para que não existe machismo, não existe feminismo na Igreja Católica, porque eles são igualmente queridos por Deus. Também possuem dignidade que não se perde, independente do pecado em que você está. A sua dignidade, ela permanece a mesma, independente do estado de santidade que você está. A sua dignidade continua a mesma. Identicamente dignos, tanto homem como mulher são dignos, igualmente, idênticos. E reflexo da bondade de Deus. Sempre isso é importante mencionar, né? Ou seja, o homem e a mulher, eles por si só, eles são completos em dignidade, mas eles são complementares enquanto homem e mulher. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eles não foram feitos pela metade. Então eu vou destruir aqui alguns corações partidos, tá? O que acontece? Mas eu vou encontrar a minha cara metade, né? A minha alma gêmea. A metade. Não é? Não foi assim? Fábio Júnior, né? Metade da laranja. Então não existe isso. Eu sou inteiro e completo do jeito que eu sou. A Débora, ela é inteira e completa do jeito que ela é. Eu não precisava casar para ser feliz. Ela não precisava casar para ser feliz, para ser completo, né? Vamos dizer assim. Mas eu casei com a Débora por quê? Porque um ajudando o outro, um complementando o outro, a gente se eleva ao céu, a gente vai se elevar até Deus. Ok? O homem no paraíso. O que é o homem no paraíso? É a amizade com Deus. Então, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham uma amizade com Deus. Eles estavam que a gente chama aqui, um estado de justiça original. Amizade com Deus, né? Essa justiça original, ele trazia consigo uma harmonia, não só consigo, né, com Deus, consigo mesmo e com a natureza. O homem, ele tinha domínio sobre todas as criaturas. Por isso que a gente estava falando que Adão, quando foi apresentado aos animais, ele dava nome para os animais, porque isso é um símbolo de domínio para as criaturas inferiores, né? Eles tinham também os dons preternaturais. Olha que palavra, mais uma palavra difícil aqui, O que eram os dons preternaturais? Então, basicamente, os dons, como que era o homem e a mulher no paraíso, antes de entrar o pecado, tá? Então, o homem e a mulher, eles eram imortais. Tá lá na palavra de Deus, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte. Então, antes de haver o pecado, não havia a morte. Eles eram imortais de corpo e alma, tá? A gente também tinha o dom da integridade ou imunidade à concupiscência. Puta palavra difícil, gente. Vamos traduzir aqui, Não tinha más inclinações. O ser humano não tinha aquele apetite para o pecado, que é o que a gente tem hoje. Que às vezes a gente quer fazer tudo certinho, quando vê, já está dentro de nós aquele negócio assim, querer pecar, né? Aquele negócio assim, querer, aquela má inclinação. Aquela concupiscência, o ser humano não tinha. Ele era íntegro, ele era livre desses desejos desordenados. Impassibilidade ou ausência de dor, de sofrimento. Então não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha. Ciência moral infusa, que era o pleno conhecimento, né? O ser humano tinha pleno conhecimento de Deus, via Deus face a face. Ele estava em harmonia e comunhão perfeita com Deus. E aí, vamos começar a entrar numa questão aqui também delicada, né? Que é a queda. Olha, quando a gente olha o mundo à nossa volta, a gente consegue identificar um mundo que ele não anda muito bem, não é verdade? Você viu aí quantas guerras? E dentro de casa, vocês conseguem ver que às vezes a gente briga, não é verdade?
Alguma coisa de errado tá? Só que o problema é o seguinte, a gente identifica o que é mal, mas a gente não identifica a origem do mal, a gente não consegue identificar o mal. Sofremos, mas não sabemos a origem nem o fim desse sofrimento, né? Então, por exemplo, a gente não se questiona hoje, lá no litoral norte, a gente está pegando bastante o exemplo do litoral norte aqui, né? Poxa, mas por que tanto sofrimento, né? O que aconteceu? Por que tanta desgraça assim? Quanta gente perdeu a vida, né? E a gente se questiona com isso. O mal é uma realidade que só pode ser entendida à luz da revelação, e ela se completa com Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas, se não tiverem Deus no coração, elas não conseguem entender o mal. Só consegue entender quando você tem Deus no coração. Ou seja, quando a gente olha, por exemplo, o povo de Israel, que eles estavam começando a andar, eles já conseguiam ter os relatos do Gênesis, eles já sabiam mais ou menos o que estava acontecendo com Adão e com Eva. Eles já sabiam, mas eles não tinham plenamente o conhecimento, eles ainda não conseguiam associar, por quê? Porque não tinha ainda Cristo. O Cristo crucificado é quem dá todo o sentido do porquê da maldade, o porquê do sofrimento, o porquê de tudo, né? É Cristo na cruz quem vai dar essa relação, que vai nos abrir um pouco mais a mente, ok? E aí a gente só vai conseguir entender o mistério da iniquidade, ou seja, da maldade, quando a gente compara o mistério da piedade, ou seja, somente com a graça de Deus que a gente consegue entender essa dimensão, tá bom? E aí a gente vai entrar aqui, ó, o pecado é uma realidade do homem, ou seja, é inútil a gente ignorar ou amenizar. É que hoje está na moda falar que não existe pecado, né, gente? Não tá? Vocês já ouviram por aí? Ah, esse negócio de pecado não existe. As pessoas estão relativizando o mal, relativizando o pecado, colocando uma maquiagem, amenizando. Ou seja, pecado sem entendimento de Deus, ele vai ser o quê? É falta de crescimento, ele não é maduro, né? Ele viveu com a mãe até os 30, 40 anos de idade, então ele é imaturo, ele é imaturo. Ou então, fraqueza psicológica. Olha, sabe o que é? Eu vou dar uma alfinetada. Olha, sabe o que é? É que ele é colérico. Não é verdade? Vocês já ouviram isso? Não, ele é assim porque ele é melancólico, né? Está muito na moda hoje, e a gente bota as culpas em cima dos temperamentos, a culpa em cima do... Não, é porque ele tem um problema, ele tem trauma, né? Então é sempre assim, sempre a gente botando a culpa dos nossos erros nas fraquezas psicológicas, crescimento, ou por um erro, ou consequência da sociedade. Consequência da sociedade é, ele é assim porque foi explorado. Ele foi explorado, porque ele era muito pobre, ele morava na favela. E aí você está fazendo uma baita injustiça, um baita preconceito, achando que a favela é lugar de erro, lugar de qualquer coisa. Quando, na verdade, você pega, por exemplo, um político que é rico pra caramba e faz erros muito mais absurdos. Muito mais absurdos, não é verdade? Então, não vamos relativizar, tá? Não vamos relativizar. A gente precisa entender sempre à luz de Deus os problemas, os pecados que a gente vai tendo na nossa vida. Falar um pouquinho dessa queda dos anjos aqui. Quando Deus cria os anjos, Ele cria os anjos com a chance, né, de eles escolherem. Então é como se, como se Deus chamasse os anjos e falasse o seguinte: olha, criei os anjos, todos eles são bons, tá? A essência do anjo é sempre boa, mas ele tem, no momento da criação, em algum momento da criação, ele teve o livre-arbítrio dele, ou seja, ele pôde decidir. Então Deus chamou, é como se Deus tivesse chamado todos os anjos e falado o seguinte: olha pessoal, negócio é o seguinte, nós vamos
a partir de agora eu vou criar o homem. O homem vai ser uma figura, vai ser uma figura... O anjo sabe que nós somos inferiores a ele. Inferior, vai ser de corpo, né? Vai ser isso. Mas os anjos limitados. sabem, tudo bem, beleza. Eles vão ser limitados, vão ser mais burrinhos que vocês, anjos, vão ser tudo isso. Beleza. E o meu plano é que eu encarne como homem, eu, Deus, encarne como homem, e lá eu vou ser adorado e glorificado no homem. Aí os anjos já deram um pulo para trás. Peraí. Alguns, né? Alguns pularam e falaram: peraí, eu vou adorar um homem? Eu que estou aqui em cima, vou adorar um homem que está aqui embaixo? Vou servir? E aí foi quando Lúcifer levanta-se e fala: não servirei. Né? Não servirei. Então, a revolta dos demônios, comandados por Lúcifer, é justamente o orgulho. É o fato de ele ser tão grande, tão poderoso, né, frente aos homens, e Deus, ele vai se rebaixar como homem, e ele vai ter que adorar um homem. Ele vai ter que adorar um homem, certo? Então, imagina isso aí na cabeça dos anjos. E aí os anjos, eles têm uma inteligência que eles sabem a longo prazo, uma inteligência muito maior do que a gente. Ou seja, quando ele sabe uma coisa, ele está convicto, ele sabe até o final o que vai acontecer. O que acontece com isso? Ele toma a decisão dele de não servir 1/3 das criaturas celestes, diz a palavra, que ele vai se rebelar contra Deus, e aí você tem aí o demônio, o diabo, né? E eles não podem, eles não serão perdoados. Mas por quê? Eles não são perdoados porque eles já tomaram a decisão deles e eles não vão se arrepender. O problema é o arrependimento. Se, vamos supor que o anjo pudesse se arrepender, Deus, ele é infinita misericórdia, é claro que ele ia perdoar. Ele não perdoa a nós? Se ele perdoar a nós, ele poderia perdoar um anjo também, mas não acontece isso por conta de quê? Por conta dessa decisão que ele toma, é uma decisão para sempre, ele não se arrepende. E aí, vai lá, a gente conhece, todo mundo deve conhecer aqui, pelo menos um pouquinho, senão no capítulo 3 do Gênesis tem a queda, tem o pecado original, onde Adão e Eva, que estavam lá no Jardim do Éden, eles estavam lá, eles podiam fazer o que eles queriam, qualquer coisa, só não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era só isso. Agora, se esse fruto era uma maçã, uma jabuticaba, uma jaca, sei lá, o importante é que a árvore era o limite da confiança com Deus. A árvore era o limite da confiança com Deus. Você pode pegar todos os frutos, exceto dessa árvore. E aí a serpente veio e tentou Adão e Eva, né? Tentou Eva. Depois tentou Adão, né? Que ela ofereceu para Adão. Porque na realidade, depois que os anjos se viram contra Deus, os demônios, eles têm um ódio muito grande por Deus e por tudo que é importante para Deus. E quando a gente fala que o ser humano é o queridinho de Deus, que o ser humano é a menina dos olhos de Deus, que nós somos tão importantes para Ele, a partir desse momento, os demônios têm um ódio mortal por todos nós. Né? Nós temos que, muitas vezes, o mundo de hoje também que relativiza o pecado, relativiza a figura do demônio, fala que não existe, que o diabo não existe, que é um símbolo, que é uma historinha do mal para assustar a criancinha. Mas isso não é verdade. Na verdade, assim, se a gente não acreditar no demônio, a gente está sendo até desprotegido, porque a gente vai cair na astúcia dele muito mais fácil, né? Vamos lá. Então ele vai na forma de serpente e tenta. Depois que ele faz a tentação, Eva cai e Adão cai também. Então,
No Antigo Testamento a gente já falou, o povo conhecia o relato, mas ele não entendia. Com Jesus reconhecemos, a gente passa a reconhecer Jesus como fonte da graça. Em consequência, Adão é a fonte do pecado. Isso o judeu não conhece. As consequências do pecado de Adão e de Eva. Consequências, a desarmonia com Deus, ou seja, a inimizade que ele tem com Deus, a desarmonia com homens, ou seja, as guerras que a gente vê lá na Ucrânia, as guerras que a gente vê na nossa casa, as guerras que a gente vê no trânsito, tudo isso é a desarmonia. E a desarmonia na natureza também, a natureza passa a ser hostil. Vocês já viram aquele, vocês lembram da Branca de Neve, né? Quando ela vai para o bosque lá, tudo assombrado e tudo mais? É exatamente isso. Quando a gente vai para aquela floresta da Branca de Neve, a gente sente medo. Por quê? Porque a natureza passa a ser hostil. O leão na nossa frente, sem uma grade que nos proteja, ele é hostil. A gente tem medo do leão. Tá? Perda dos dons preternaturais, ou seja, a gente perde a imortalidade, a gente perde a gente começa a sofrer, passa a sofrer, a gente perde a ciência da moralidade, a gente começa a pecar demais e a gente passa a ter um negócio chamado concupiscência, que a Débora comentou aqui. O que é a concupiscência? Concupiscência tem outro nome, ou nomes difíceis, né? Concupiscência é aquela tendência que a gente tem para o mal. Sabe quando vem aquele sobrinho assim e fala, olha, por que você não faz isso, né? A gente tende para o mal, né? Isso é a concupiscência. Tudo isso é herança do pecado original. Foi cometido por Adão e Eva, mas é transmitido a toda a humanidade. Isso também é dogma, não tem como a gente não acreditar. Toda pessoa humana recebe o pecado original. Apesar de a gente não ter cometido, a gente recebe ele pelo fato de ser humano. E existe uma tal de tríplice concupiscência. O que seria isso? Os nomes vocês não precisam lembrar, mas só para saber que isso aqui é importante para, de repente, vocês trabalharem dentro de vocês, saberem o que está o problema e trabalharem dentro de vocês. Por exemplo, libido amandi, ou seja, tem relacionamento com amor, né? Ou seja, é uma desordem do que você precisa para viver. O que a gente precisa para viver é, basicamente, a comida e sexo. A humanidade precisa de sexo para continuar vivendo como humanidade, ok? Libido possidente, que é desordem sobre o que deseja possuir. Então tem relação com posse. E com ter, né? Com a ganância. Com a ganância, com o ter. E o dominante, que é desordem sobre o que deseja ser. Então, quando você vê o relato do Gênesis, de Adão e de Eva, você vê que Eva, quando olha o fruto, ela sente vontade de comer. Era agradável aos olhos e ela gostaria de possuir. Ou seja, era bom de comer, era agradável aos olhos e ela desejava possuir, ter, né? Então, você vê em todas as concupiscências, né? Inclusive, quando Jesus vai ser tentado no deserto, como é que ele é tentado no deserto? Olha, eu vou te dar, passando 40 dias de jejum, aí o diabo aparece e vira e fala o que para ele? Você pode transformar essa pedra em pães. O que é? Libido amandi, precisa para viver. Certo? Se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todos os reinos de Deus, que é o desejo de possuir. Se você se prostrar diante de mim, para saber que você é filho de Deus, se joga do alto da torre do templo, que os anjos vão te socorrer, né? O que é isso? É o ser, né? Ser poderoso, dominante. Então, tudo isso aqui existe na palavra de Deus. O primeiro pecado, gente, o pecado original, às vezes a gente acha assim que é tipo, Adão e Eva fizeram sexo, entendeu? O mundo passa isso pra gente. Nossa, não, o pecado original, o pecado foi esse de Adão e Eva. Pelo menos no imaginário por aí é isso, mas não é. É o pecado da desobediência, é o pecado que eles passaram o limite que Deus tinha
estabelecido. Deus tinha falado, não pode daqui, e eles quiseram possuir. Eles quiseram pegar o lugar de Deus. No momento que eles pegam, ultrapassam aquele limite, eles querem ser Deus sem Deus. E eles tinham face a face com Deus, eles tinham plena comunhão com Deus. Eles não precisavam, entende? Agora, nós herdamos o pecado original e agora a gente está lascado para sempre, é isso? Não. Essa herança, inclusive, essa herança é a transmissão do pecado. Por que o Adão e a Eva pecaram e eu herdo? É como se eles tivessem corrompido o DNA de dentro da gente. Eles corromperam o DNA. E ali eles só vão passando, vão transmitindo o erro, a falha do DNA. E por isso que toda a humanidade tem esse problema no DNA hoje em dia. Tá? Então basicamente é isso. Eu vou correr aqui que falta mais 1 minuto. A gente chama de germe adâmico. Germe adâmico, né? É essa herança, né? Que vai passando. Mas, gente, uma boa notícia aqui para nós. Nós não estamos lascados eternamente. Amém. Deus nos ama, né? Deus tem um plano de salvação, que é o que a gente vai ver nos próximos encontros, que a gente vai ver ao longo da vida. E não só ver na teoria, a gente vai viver isso na prática. Tá bom? E Deus não nos entregou a nossa própria sorte. Esse foi um tema um pouco pesado, né? Foi bastante conteúdo, foi bem pesado. Eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida. A partilha a gente Vamos? Pode esperar a partilha? Pode ser? Então vamos para a partilha? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar os nossos grupos.